Você está em dúvida se vale a pena comprar FII de papel ou se esse é a classe de ativo é uma boa classe de ativo? E se você for comprar, qual comprar dentre tantos que tem? Então nesse vídeo já vou ter um papo um pouco melhor sobre os FIIs de papéis da bolsa, né? Basicamente os FIIs de CRI. A gente vai analisar os 5 maiores FIIs da nossa bolsa, tá? Os 5 maiores FIIs do IFIX de CRI. Então se você gosta de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e fica até o final do vídeo. Fala pessoal, tranquilos? A gente fez aquela pesquisa sobre qual setor de FII analisar. Vocês votaram, né, para análise de FIIs de papéis de CRI. Então a gente vai trazer essa análise hoje. Se você quer também ficar por dentro dessas dicas de quais FIIs a gente fazer, se inscreve no canal para não perder nenhuma votação. Que sempre que a gente vai fazer algum vídeo novo, uma série nova, eu abro a votação para vocês, para vocês escolherem qual que vai ser o melhor conteúdo e assim trazer algo que seja interessante para vocês. Podem ver, né? Cabelo cortado. Primeira vez que corto o cabelo depois da quarentena. Mas então, no vídeo de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre esses FIIs de papéis. O principal ponto, né, que eu sempre gosto de trazer uns disclaimers inicial. Eu não tenho nenhum FII de papel na minha carteira. Caso queiram saber também como é que é a minha carteira de investimentos, vou deixar passando o card por aqui, que eu mostrei isso na semana passada, né, no sábado. Então vai ter todos os detalhes e como eu invisto em FIIs, né, quais FIIs eu invisto. E no vídeo de hoje, então, falando sobre FIIs de papéis, eu não gosto muito dessa classe de ativo. Eu prefiro ter os FIIs de papéis dentro dos FOFs e os gestores alocam naqueles FIIs que eles acham melhor ou até diretamente em CRIs, se for o caso. Legal. Então agora a gente vai para a apresentação direto. Começando na apresentação. A gente vai fazer igual a gente fez a última vez, então pode ser que eu fique olhando aqui para o lado onde está o computador. Então a gente sempre traz, né, inicialmente, as características básicas dos FIIs. Né? Então, os gestores, taxa de administração, quanto ele tem preso no IFIX, volume negociado, valor de mercado, o PL e o pagamento dele. Isso aqui é mais uma curiosidade, né? O dia de pagamento de cada um deles. Um ponto interessante, os principais FIIs de papéis da nossa bolsa são da Quineia. Então eles têm o KNP, KNCR11 e o KNHI11. Tá, esse KNHI11 é só para investidor qualificado, que é investidores high yield. Então é uma primeira separação que a gente tem que fazer de FIIs de papéis, é que existe um high grade e o high yield. O high grade são aqueles que são mais seguros, né? Então aqueles que têm uma taxa menor e o high yield busca uma taxa maior, mas tem teoricamente um risco também maior. Então aqui, né, os pontos importantes nessa tabela. Taxa de administração, a gente quer que seja o menor possível, mas também, né, se o gestor cobra muito pouco, ele também não vai ter uma gestão muito ativa em cima, então também tem que ter o meu peso. A gente vê que a média em torno de 0,9% é razoável. Volume negociado, para essa vocês tem liquidez, né, para você comprar ou vender todo dia, então KNPI 3 milhões dia, na média, né, o MXRF 11, 5 milhões, né, reais dia. A gente vê que o MXRF é muito mais negociado, muito por questão do preço da cota, né? O investidor pessoa física gosta muito dele, muito por isso. É um fundo muito acessível. Você pensa, acho que R$10 está a cota dele hoje, você consegue comprar uma cota do FII. E aqui o valor de mercado e o PL. Mas um ponto legal, que acho que eu não comentei no FII, na análise que a gente fez de logística, que foi a primeira análise setorial de FII, é quanto maior um FII, melhor é. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para isso. Mas qual que é a ideia disso? O FII, né, ele precisa distribuir 95% dos rendimentos semestrais dele. E só 5% ele pode reter. Então, quanto maior um FII, maior esse 5% vai ser proporcionalmente, logo, pode ser que ele consiga comprar outros FIIs com 5%, outros imóveis, ou até novas emissões de CRI, se for o caso. Se pegar um FII muito pequeno, ele vai distribuir 95%, os outros 5% não vai conseguir fazer quase nada. FIIs maiores já podem até fazer algumas aquisições, então isso é um ponto importante. Mas claro, também depende do tamanho do FII, pode ser que tenha coisas ruins lá dentro, por ser um FII muito grande, ou então se for um FOF, ele vai conseguir se mexer muito rápido para fazer novas estratégias. Então também tem que ter um meio termo, né? Quanto maior um FOF, melhor, né? Mas FIIs, por exemplo, de tijolo é interessante ter um FII grande, porque pode ser que só com 5% da receita ele consiga adquirir novos prédios, assim por diante, e crescer o FII organicamente de uma forma muito melhor. Trazendo um ponto, né? Indexador de carteira. E esse acho que é um dos pontos principais para a gente analisar o FII de papel, porque a grande motivação que fez eu fazer esse vídeo, as pessoas falaram, Vinícius, com CDI mais baixo, será que vale a pena investir nesse tipo de FII? Mas será que tem alguma correlação, uma coisa com a outra? Então até aqui no final do vídeo a gente vai falar um pouco da perspectiva para esses FIIs para os próximos anos. Mas se olhar o KNP, ele tem praticamente 5, nem isso por cento da carteira atrelada ao CDI. É quase tudo IPCA ou GPM. Então você acha que eles estão preocupados se o CDI vai cair ou não? Claro que tem uma correlação entre CDI, né, e IPCA, mas se o CDI tiver 2% ou a 5%, mas se a inflação tiver 4%, para eles interessa mais o IPCA e a taxa pré-fixada desse IPCA. Então a gente consegue ver, né, que o KNP quase tudo, inflação, tanto GPM quanto IPCA. O KNCR já é um FII muito mais atrelado ao CDI, né? Ele é quase que um fundo de crédito privado, podendo colocar assim. O MXRF já tem um pouco de cada, né? Então assim, ele é mais ou menos 40% inflação, IPCA e GPM, o resto CDI. O HGCR11 também 50-50, então 50 IPCA mais inflação e 50 também pós-fixado. Então isso aqui acho que é um dos principais pontos quando você analisar um FII de papel, analisar, né, qual que é o indexador que está a carteira dele, qual que é também a ideia do gestor, para você ter uma expectativa alinhada. Porque um KNCR não vai entregar nem de perto um resultado de um KNP.
Isso para a questão, né? São indexadores diferentes, vão trazer resultados diferentes. Se quer se proteger da inflação, não tem que comprar um KNCR, porque ele não vai se proteger disso. Então ele vai ser atrelado ao CDI. Então é legal vocês entenderem como é que é o indexador da carteira, que é um dos principais pontos. E junto com isso, eu quis trazer um outro ponto legal, né? Trazer as taxas de performance desses FIIs. O único FII que tem taxa de performance é o HGCR11, mas um ponto legal para vocês perguntarem. Ele cobra 20% de performance, o que exceder 110% do CDI. Sendo que metade da carteira dele é atrelada em IPCA e GPM. Será que faz sentido ele cobrar performance em cima do CDI, sendo que a carteira dele é metade IPCA e GPM e só metade é CDI? Então é um ponto que vocês levantarem quando vocês olharem FII de papel, se a taxa de performance do gestor, né, do FII, está alinhada com a estratégia dele em termos de indexadores pela carteira. Igual a gente trouxe no parte de logística, a questão de diversificação. A de logística a gente tinha basicamente, né, número de prédios, inquilinos para ver diversificação. Aqui eu trouxe concentração de emissões. Então assim, qual que eram as emissões que estavam no top 3 do FII e qual mais diversificação ele teria. Então basicamente, quanto menor essa concentração, mais diversificado ele vai ser. O HGCR11 foi aquele FII menos diversificado. E o KNHY11, que é o de high yield, que já, o papel lá dentro já tem mais risco e além disso ele tem uma concentração maior. Então se você pegar 3 emissões, é quase metade do fundo. Então você tem esse risco de default bem maior, comparado com os outros fundos que ele no máximo é 33%, né? Um terço do fundo. Então é legal você ter essa ideia, qual é a concentração que eles vão ter dentro de cada fundo, que é isso, para você ficar mais tranquilo ou não, né? Então quanto menos representativo for para a carteira do fundo, mais tranquilo é para eles passar por esse período de crise. Agora já falando um pouco mais, né, de resultado, assim. A gente vê um pouco de dividend yield. Então aqui a gente faz um zoom, né, para ter uma ideia um pouco melhor. Então aqui a gente vê dividend yield. Do MXRF11 hoje é o que está maior deles todos, está próximo ali a 9,5%. Depois a gente vê que é o HGCR11 junto com o KNP. Depois o KNHY11 e por último o KNCR. Aqui a gente já consegue ver como o FII, que é atrelado a maior parte ao CDI, e o CDI está muito baixo, ele vai ter um dividend yield menor, comparado aos outros. E tem um ponto importante de ressaltar, né, que isso aqui é dos últimos 12 meses. Aí tem aquele detalhe, ver se realmente com os últimos 12 meses é replicável para os próximos meses ou não, se teve algum não recorrente, porque se a gente pensar, o MXRF está muito descolado dos outros. Então pode ser que seja um ponto de alerta para você dar uma olhada, será que aquilo que aconteceu nos últimos 12 meses vai acontecer para os próximos 12? Porque se a gente pensar, os outros 3 estão muito próximos dos outros, né, que são FIIs basicamente ligados ao IPCA majoritariamente. Então o MXRF é um ponto para você levar atenção, mas hoje, sem dúvida, ele está ganhando. E faz um tempo ali, desde o final de 2019. E normalmente, como o final de semestre ele tem uma distribuição maior, pode ser que tenha alguma distribuição ali em dezembro do ano passado que faça levantar uma flagzinha, né, de atenção que vale a pena você dar uma olhada. Então, tanto que nesses vídeos eu trago até os pontos de atenções para vocês verem depois. É um vídeo de 15, 18 minutos para vocês terem uma boa ideia do setor, mas além disso, vocês têm que fazer o trabalho de casa de vocês para ver se realmente faz sentido ou não para sua carteira. E também, assim, outro ponto bem importante para FII de papel é o PVP. Quando a gente fala FII de tijolo, a gente pode meio que desconsiderar o PVP. Também tem um vídeo no canal falando sobre isso, vou deixar passando por aqui. Mas basicamente, o valor patrimonial de um FII de papel, ele é marcado ao mercado, né? Então, tem mercado secundário dos ativos que estão lá dentro. Por mais que seja um pouco mais ilíquido ou não, esses ativos, comparado com uma ação, ele tem marcação ao mercado no mercado secundário. Então, a gente pode ter um VP atualizado mensalmente, diferente de um tijolo que normalmente é uma vez por ano, 2 vezes por ano, dado as revisões que tem dos laudos. Legal? Então esse é um ponto importante, que um PVP de FII próximo de 1 é o que faz mais sentido, quando distancia muito de 1 é um ponto de atenção. E que a gente consegue ver, né, que o MXRF, por esse meio que barato, né, em termos nominais a cota dele, chama muita atenção da pessoa física. E você vê que ele chegou a bater quase 140, né, 1,4 do PVP. Isso é um PVP muito alto para um FII de papel. Então assim, quem comprou tanto o MXRF ou o HGCR11 por aqui, provavelmente fez um mau negócio, porque é aquilo. FII de papel tem que andar em linha muito próximo ao valor patrimonial. Você pensa, até pode comprar ali 1,10%, dado que a gestão é muito eficiente, fazem boas trocas de papéis. Você pode falar, legal, paga um prêmio para essa carteira de crise que eles têm lá dentro, dada essa gestão eficiente, mas pagar 30%, 40% de um prêmio não faz tanto sentido assim. Quando a gente fala, né, comparado com FII de tijolo, é um pouco diferente essa analogia. Mas é muito importante vocês verem que FII de papel é bem legal vocês verem esse ponto e tem que ter atenção. A gente consegue ver que o KNCR11 hoje é o mais barato, depois a gente tem o HGCR11, o KNP está junto basicamente com o KNHY e por último o XRF, que hoje está mais caro. Então legal, né? Sempre que tentar comprar próximo de 1 ou com um pouquinho só de prêmio, não muito além disso, porque senão você pode estar fazendo um mau negócio. Agora indo um ponto mais de evolução dos R$100. Isso aqui eu peguei do começo de 2019 até hoje, até a semana passada, quanto que foi a evolução da cota mais dividendos nesse período, né? Vai dar 1 ano e meio basicamente. E vai ter ainda para cima a crise do corona no meio, que é um ponto legal que a gente vê o drawdown desses fundos. Então aqui a gente consegue ver que o MXRF ficou em linha com o KNP praticamente, né? O MXRF teve altos e baixos, então a gente consegue ver aqui,
foi quando teve aquela questão do PVP lá em cima, né, estourando, absurdo. E depois ele voltou à regularidade, que hoje está muito próximo com o KNP, desde o começo, e também junto com o KNYG. Desculpa, o KNHY, né, o high yield da Kinea. E por último ficou o KNCR11, né, o FII que é praticamente percentual do CDI, e depois o HGCR11. Aqui é uns pontos, né, claro. Realidade passada, a garantia de realidade futura. Então pode ser que o KNCR11 seja melhor aqui para frente. É pouco provável, né, dado o CDI mais baixo. Mas isso aqui é mais para vocês terem uma ideia de qual foi a evolução desses FIIs ao longo do tempo, desde o começo de 2019 até hoje. Agora falando um pouco, uma tabela um pouco diferente que eu trouxe dessa vez. É a relação risco-retorno desses fundos. Tá? Então, basicamente, o que é? Risco, o eixo horizontal, né, o eixo X, é a volatilidade do FII, e o retorno, eixo Y, quanto que ele teve anualizado desse 1,5. Então a gente comparou desde também de janeiro de 2019 até hoje, pelo aquele retorno total e analisou ele. Tá? Então trouxe ele para a base anual. A gente consegue ver que o pior fundo de todos, né, de retorno, foi a KNCR11, mas também foi aquele FII que teve o menor risco. Se a gente for pensar, percentual do CDI é mais tranquilo, tem essa lógica de ser o menor risco. Quando a gente olha, o fundo mais arrojado é o KNHY, que é o fundo de high yield da Kinea, que também maior volatilidade. Então, só de olhar as carteiras, a gente consegue ter uma ideia que realmente qual que é o mais arriscado e mais conservador, e isso aconteceu na prática. E depois, por último, a gente tem o KNP aqui e o MXRF aqui. Aqui um ponto interessante, por mais que o MXRF teve um retorno anualizado maior do que o KNP, o risco dele foi muito maior. Então, em relação ao risco-retorno dos FIIs, o KNP foi melhor nesse sentido. Então, para a mesma unidade de risco, ele trouxe um retorno melhor. Então, pode ser que para você, que seja uma pessoa mais conservadora, o KNP fez mais sentido do que o MXRF, dada a sua oscilação muito brusca que ela teve. E por ser um FII que é muito mais barato, nominalmente a cota, ele é muito mais suscetível a essas, não manipulações de mercado, mas meio que fosse uma bolha, dado que FII é uma classe ativa muito ineficiente, no sentido de não ter derivativos, não poder operar short no papel. Então, todos os meios para tornar o mercado mais eficiente, o FII ainda não tem. Então, hoje, se eu ganho dinheiro no FII basicamente com alta. Então, isso pode criar uma bolha em certos ativos, ainda mais quando tem uma cota barata, se for muita pessoa física, então é uma atenção que você tem que ter. A gente consegue ver, né, que o MXRF teve uma volatilidade muito maior do que o KNP, mesmo assim teve um retorno um pouquinho só acima. Então, dada essa relação de risco-retorno, o KNP foi o melhor desses 5 que a gente comparou nessa avaliação. E por último, eu trouxe o drawdown. Até fazer um paralelo, o Alexandre, que assiste aqui no nosso canal, comentou comigo e falou: pô, Vinícius, eu não entendo porque serve bem esse gráfico aqui que você mostra. Então, acho que eu vou dar um pouquinho mais de atenção nele. E é legal mostrar alguns pontos assim. Então, basicamente, ele é um gráfico de rentabilidade invertido. Tá? Então, o que seria isso? Quando aqui ele cai, quer dizer, então, quando está no zero, ele atingiu um ponto máximo dele. E quando ele caiu, quer dizer que ele teve uma queda aqui. E aqui é tempo que ele demorou para voltar até o patamar inicial que ele estava antes dessa queda. Esse é um ponto. Caso vocês queiram, eu faço um vídeo explicando só o drawdown, que talvez seja legal mostrar. Para que a gente mostra, consegue ver o quê? O MXRF foi o que mais caiu da máxima dele, então caiu 40%. E hoje está atrás só do HGCR de recuperação. Então o KNP caiu aqui em linha dos outros, como tem bastante FII aqui, a gente não consegue ver certinho quanto caiu, mas também recuperou mais rápido. Então, foi um FII que também teve menos volatilidade. Aí depois o KNCR também não caiu muito, e o KNHY também voltou junto com o KNCR. Aqui é legal mostrar que é basicamente quanto que um FII cai e qual é o tempo que ele demora para voltar. Então aqui que você vai pegar a crise do coronavírus, para você ter uma ideia quanto que os FIIs caíram, então teve FII que chegou a cair 40%. E claro, né, ele é uma classe mais conservadora do que as ações, mas mesmo assim, um FII como o XRF, que teve muito mais volatilidade, 22% de volatilidade, é próximo à bolsa nos tempos normais dela. Ele chegou a cair 40%, então uma queda bem brusca para caixa ativo específico. Então é legal vocês darem uma olhada, isso aqui é mais esse ponto de curiosidade, de vocês verem quando ele cai, quanto tempo ele demora para subir, e qual foi aquele FII que subiu mais desde essa queda também, que no caso foi o KNP. Aqui por último é o quadro de medalhas, vocês podem dar um pause no vídeo se quiser para olhar no detalhe. Aquilo, né? Isso aqui é um bem resumido dos principais pontos de a gente olhar num FII de papel. Não é que a gente pega, por exemplo, o KNP ganhou várias aqui, ganhou medalhas de todas as classes, que você vai lá amanhã, né? Depois de amanhã já comprar na sua corretora esse FII. Então é mais você ter uma ideia do que está hoje. Então, basicamente, quase todos esses indexadores aqui de diversificação para cá, eles são muito dinâmicos, estão mudando todo dia. Então pode ser que semana que vem o KNP não esteja mais aqui, ou esteja em primeiro. E até a questão da diversificação, vai ter FIIs que vão ter mais movimentações e menos movimentações. Então pode ser que daqui para frente algum FII desse tenha uma diversificação muito maior também, dado esse aumento ou diminuição de papéis dentro da carteira dele. Legal? Então assim, isso aqui é a tabela resumida, caso queira dar uma olhada, dá um pause e também, né, faz isso no caso de vocês. Depois, sugestão para vocês estudarem, equipe de gestão, muito importante vocês saberem quem está por trás de cada gestão, e ler as cartas mensais. Então assim, todo investidor, antes de comprar qualquer tipo de FII, e depois que você vira cotista, deveria ler pelo menos as cartas mensais do seu FII.
antes de você comprar, ler pelo menos as 2 ou 3 últimas cartas, pra você entender como é que foi a troca, né? E a visão do gestor nesse momento de crise. É um ponto muito importante, pra você dar uma estudada, coisa rápida, se encontra no site de RI das suas corretoras, desculpa, site de RI dos próprios FIIs, e é bem tranquilo de fazer isso. E agora acho que a parte mais interessante é a perspectiva para 2020 e 2021 desses FIIs. Então, se a gente olhar assim, acho que o principal ponto para a gente ter essa perspectiva daqui para frente é como que é dada a carteira de cada FII. Então aquilo, o KNP que a gente pega aqui hoje, se o CDI for para 1%, cair mais no CDI, não vai impactar ele. Sim, é claro que tem questão do impacto no sentido de, você diminui o custo de capital, então pode ter um aumento de cota, isso é verdade, mas os rendimentos dele não vai cair, porque é praticamente tudo indexado ao IPCA. Então esse principal ponto que você tem que ter de perspectiva é entender qual que é o indexador da carteira do seu FII para saber se ele vai performar bem ou performar mal. Se você acha que o CDI vai subir, o KNCR pode ser o melhor de todos. Ou se acha que a inflação vai disparar, o KNP pode ser uma boa solução. E o KNP, dado que ele tem uma boa parte atrelada à inflação, você pode grosseiramente falar que ele pode te proteger da inflação quando a inflação suba muito, porque toda a carteira dele, todos os papéis dele estão trazendo inflação. Claro que se a inflação disparar, a curva de juros vai empinar, e isso vai fazer com que o custo de capital seja maior e a cota do FII diminua, mas os papéis lá dentro vão render mais, que pode fazer com que o yield dele suba. Então, um ponto importante para vocês entenderem, o que vocês precisam? Ganho de cota, a estratégia de vocês, ou só um rendimento mensal? Se for um rendimento mensal, talvez o KNP te proteja mais, porque ele está mais atrelado à inflação. Ou você tem uma expectativa de uma inflação mais baixa, mas acha que agora 2%, o CDI é o mínimo, e talvez o HGCR seja uma solução boa, porque ele pode ganhar com a alta do CDI, e ainda assim, caso tudo errado, metade da carteira é IPCA ou IGPM. Então, assim, por mais que a gente tenha umas perspectivas, vai depender de você, investidor. O que você quer? Você ganha cota? Quer ganhar rendimento? Quer ser um FII mais tranquilo? Quer um FII um pouco menos de menor volatilidade? Então, talvez o KNCR seja uma solução para você. Eu acho que esse é o principal ponto. Também tem a série que a gente fez aqui no canal, que é Como o Assessor Investe, que a gente mostrou a carteira dos meus 5 sócios, para mostrar esse principal ponto. O que interessa, no final do dia, é quem é o investidor. Isso vai determinar se o FII é bom ou ruim para você. Legal? Então, caso vocês queiram umas comparações como essas, ou que eu traga outros FIIs, tanto de logística quanto de papel, deixa aqui nos comentários que a gente vai continuando. Também, se quiser dar uma assistida em algum vídeo que vai estar passando por aqui, ajuda a gente a compartilhar esse conhecimento para mais pessoas. Valeu e até a próxima.